É bom a gente recordar para poder dar uma lembrada naquilo, esclarecer alguma dúvida que ainda tenha. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder dar início à nossa conversa. E se quiserem perguntar alguma coisa, podem interromper ou pergunta no final, como quiserem, tá bom? Estão vendo? Positivo, Miriam. Boa noite a Então, todos. oi, Gabriel. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa desmaterialização, né, a purificação da alma, uma coisa está ligada com a outra, e a escala espírita também, que é uma dedução desse processo de desmaterialização da alma. Então, o processo é um estudo que Kardec faz desde o início, quando ele começa a pesquisar sobre as mesas girantes, que ele vai percebendo essa nuance que existe entre os espíritos, entre cada uma das perguntas ou dos espíritos com o qual ele conversou, os diferentes espíritos que estavam lá, e com isso ele foi colocando, montando a escala espírita. Embora ele tivesse toda a informação vindo dos espíritos, a escala espírita é trabalho do Kardec. É ele quem faz aquela escala e monta de acordo com as conclusões que ele foi tirando, seguindo as suas pesquisas, né? E a gente vai ver que na Gênesis, no capítulo Os Fluidos, está escrito lá que a visão espiritual não tem a mesma extensão nem a mesma penetração em todos os espíritos. Quero dizer que cada espírito, dependendo do seu nível, ele vai ver ou entender as coisas de acordo com esse nível. Só os puros é que possuem toda a sua pujança, essa visão com mais clareza e com maior alcance. Entre os inferiores, ela é debilitada pela imperfeição relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de neblina. Então, pelo que a gente entende, os espíritos superiores conseguem perceber ou ver, né, da forma como o espírito superior vê as coisas, não é como a gente vê, mas é de uma outra forma, de uma forma mais completa, mais clara, e que nos inferiores, aqueles que não são tão adiantados e não alcançaram ainda a pureza de espírito, o que acontece é que o peris a nebulo há uma nebulosidade, uma neblina, véus que perturbam ou interferem nessa visão. E a gente, durante essa exposição que vamos fazer hoje, a gente vai perceber como que isso acontece. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber, né? Então, está escrito também lá no Livro dos Espíritos que um dia ou algum tempo a gente vai poder ver e compreender a Deus. Então, essa pergunta, que eu não me lembro agora o número, ela é sempre, a gente sempre vem na dúvida, como é que a gente vai poder ver a Deus se o Espírito ninguém vê, né? Hoje ninguém vê o Espírito, mas lá está escrito que um dia a gente vai ver e poder compreender a Deus. E isso vai depender do que? Da desmaterialização do próprio espírito, do próprio perispírito. E aí a gente vai entendendo melhor conforme a aula vai passando. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos na luz. Pelo fato de a gente não estar podendo ver ou compreender a Deus hoje aqui no nosso estado de evolução, isso não quer dizer que Deus não esteja conosco. E é isso a gente vai lembrar do quê?
tá? Imanência, Deus é imanente. Deus, na filosofia espírita, ele é imanente, quer dizer, ele está em nós como nós estamos nele. Estamos imerso e ele está imerso em nós, ele não está fora da criação, ele está na criação, porém ele não é a criação. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que o impedem de vê-lo, que é como estava no slide anterior. São véus, são vapores, é uma neblina que impede que os inferiores consigam ver a Deus, ao passo que os espíritos puros já o veem e o compreendem bem. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão a resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual dos empecilhos, dos empecilhos que a obscureciam, eles verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então, quando a gente vai se desmaterializando, e esse desmaterializar quer dizer purificação da alma, se desligando da matéria, e essa matéria não é somente o corpo material, mas é todo o conteúdo moral que existe. Quanto mais moralizado está o espírito, mais desmaterializado ele está. E quanto mais avançado na sua evolução encontra-se o espírito, melhor ele vai podendo perceber, enxergar, entender, compreender as coisas que estão mais próximas ou divinas, né? E como diz o parágrafo aí, não vai ser necessário ficar procurando nas profundezas do infinito, e nem preciso subir no sentido de subir para o céu, porque isso também não existe, o espaço não existe nessa condição metafísica de Deus, né? Ou do espírito. Então, por quê? Porque Deus está em nós, Deus é imanente na criatura e está em toda parte. E se nós temos essa purificação de alma, poderemos ver a Deus em qualquer lugar que estejamos. E isso acontece se a gente está em qualquer lugar, então nós estamos falando do quê? De erraticidade, né? Estado dos espíritos errantes, isto é, dos não encarnados, daqueles que estão no mundo espiritual, durante intervalos de suas diversas existências corpóreas. Então, quando a gente desencarna, a gente está na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra. A erraticidade, absolutamente, não é símbolo de inferioridade para os espíritos, como muita gente pensa. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo os da primeira ordem, ou espíritos puros, que, não tendo mais que passar para a reencarnação, não podem ser considerados errantes, porque eles já saíram desse processo palingenésico, processo da reencarnação. Então, eles não têm uma morada fixa, eles podem estar em qualquer lugar que eles desejarem estar, porque eles conquistaram esse direito através da sua jornada evolutiva. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes, conforme o seu grau de depuração, conforme a sua desmaterialização, conforme a sua purificação de alma. E é nesse estado que o espírito, então, despojado do véu material do corpo, né, da neblina, das camadas de véus que atrapalham a nossa visão das coisas mais puras e celestiais. Nesse estado de espírito, então, despojado do material do corpo, reconhece suas existências anteriores e as faltas que o distanciam da perfeição e da felicidade infinita. Quer dizer, é na erraticidade que ele vai perceber, e isso varia de espírito para espírito, né? de ser para ser, de inteligência para inteligência. Uns percebem rápido, os outros demoram muito tempo para perceber, mas
todos perceberão as suas faltas e as coisas boas que fizeram. É ainda nessa condição que ele escolhe novas provas a fim de progredir mais rapidamente. Se vocês se lembram, há 2 semanas atrás, ou 3, se não me lembro agora, eu falei sobre as provas, né. Então, praticamente isso aqui é uma uma complementação daquela que eu falei antes, daquela reflexão que eu disse há umas 2 ou 3 semanas atrás, que é uma consequência da da nossa evolução, das provas que a gente escolhe e de como a gente vai viver essas provas. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Nós temos que exercitar, através do nosso conhecimento, do nosso estudo, ter uma ideia do que é o que poderia acontecer após a morte. E isso a gente só pode fazer pelo pensamento, né? Pela percepção que a gente tem dos estudos e das revelações que nos são oferecidas. O que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Quando a gente começa a pensar sobre isso e começa a levar em consideração a vida futura, a gente começa a encará-la como o que vai acontecer depois. Se nós temos a consciência real disso, a gente vai conseguir começar a vivenciar ou ter uma vida melhor aqui, tentar fazer ou seguir as leis da melhor maneira possível, as leis divinas, e no seguir essas leis divinas da melhor maneira possível, a gente começa a se desprender da matéria. O que é desprender da matéria? É de se desprender do quê? Dos vícios, dos maus hábitos. É evoluir moralmente, intelectual e moralmente, mas muito mais moralmente do que intelectualmente. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura e, mesmo tendo a necessidade de viver, tem também o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Vocês percebem que a palavra velado ou neblina ou um véu está no decorrer de toda a aula, porque é realmente dessa forma que os espíritos conseguem passar para nós o que acontece no processo da desmaterialização. É que vão caindo os véus. Essa neblina, ela vai deixando de ser densa e passa ficando cada vez mais rarefeita até que ela some de vez. E aí tem-se o quê? A visão clara das coisas. E aí vem aquela pergunta de novo do Livro dos Espíritos: verão e compreenderão a Deus. Quando Kardec inicia sua pesquisa lá, com as mesas girantes, né, ele vai perceber o quê? Ele vai perceber que o efeito inteligente tem uma causa inteligente. É pelo efeito que ele vai poder perceber os níveis de espíritos que existem, e aí ele constrói a escala espiritual, né? Conclui que existem vários níveis de espíritos que concernem o quê? A evolução moral. Então, a escala dos espíritos é baseada especificamente na evolução moral do espírito, e nada mais do que isso. Surge, então, a noção da ideia que existe o mundo invisível, que habita os espíritos. Entretanto, uns têm corpos densos, carnal, e outros não, respectivamente. Alguns espíritos, como nós, temos corpos densos, né? Corpo de carne, bem denso aqui, ó. A gente pega na mão, sente, pesa, faz tudo. E outros não, porque estão desencarnados, então não tem o corpo de carne. Tem o perispírito, mas não tem o corpo denso. E a pergunta seria: por que isso acontece? Por que é dessa maneira, né? Por que é desse fato e não? Por qual motivo para diferentes ordens dos espíritos? Por que uns são assim e outros não são assim? Conclui que
que é uma escala em que os espíritos devem percorrer ao longo da busca da perfectibilidade. A jornada seria, como foi concluído, uma trajetória axiológica e teleológica. Quer dizer, ele vai concluir, quando ele vai perceber as diferenças entre os espíritos, é que ele vai montar essa escala, e essa escala é basicamente, é totalmente baseada nessa busca da perfectibilidade, nessa busca da perfectibilidade moral, nessa busca de afastar-se das mazelas humanas, das mazelas da matéria, com o sentido do quê? De fazer uma trajetória axiológica, quer dizer, de valores morais, com a finalidade teleológica de alcançar a perfectibilidade, de alcançarmos uma visão mais pura e mais límpida e mais certa e mais distinta do que seria Deus. Do ponto de vista da doutrina espírita, existe, né, o duplo ponto de vista intelectual, moral, que é o que eu estou falando até agora. Seu ensino a esse respeito jamais variou. Não menos importante, porém, é saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem. O que existe, o que se vê, é o avanço intelectual e o avanço moral. Mas o que Kardec está dizendo aí na Revista Espírita é que os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Por isso que tem a escala, né? A escala é ascendente. E que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas, são diferentes graus de desenvolvimento. E esses diferentes graus, eles são em números infinitos, não há uma fronteira definida, uma linha definida entre uma ordem e outra. Não há possibilidade de ver essa fronteira, porque a passagem de uma ordem para outra, ela é gradual, ela é como se fosse um degradê da cor, que vai saindo, vamos supor, do mais preto, do mais escuro, do preto saturado para o branco saturado. E entre o preto e o branco, existe uma infinidade de escala de cinzas. Então, essa passagem, esse grau de desenvolvimento que vai retirando esses véus da nossa frente ou da nossa visão. Esse pensamento vai ser melhor colocado no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, que vai falar da escala, que faz Kardec uma explicação mais completa da escala, colocando nela as 3 ordens de níveis de evolução. Nas perguntas anteriores, antes dessa, a importância para a doutrina espírita de se saber as diferenças entre espíritos, do ponto de vista intelectual e moral, ao longo dos seus diferentes graus de desenvolvimento, de desmaterialização. Por que é importante saber, para nós termos uma ideia dessas diferentes níveis, intelectual e moral, ou de espíritos, para que quando a gente ou lê um texto, ou ouve uma mensagem mediúnica, ou qualquer coisa desse tipo, a gente possa, através da nossa dedicação, do nosso estudo, da nossa percepção, poder diferenciar e perceber se aquele conteúdo daquela mensagem, ou daquele texto, ou daquela conversa, ele é dignificante ou não, se ele é verdadeiro ou não, se ele é mais para a verdade ou se ele é mais para a falsidade, ou se tem alguma influência externa aí. Então, isso é importante a gente saber, é importante entender isso, é importante tentar descobrir qual é o nível daquela conversa ou daquele texto. Além disso, a escala espírita. Opa. Além disso, nos interessa pessoalmente. Miriam, a apresentação saiu. Estou vendo aqui, porque saiu para mim também. Ela caiu. Vou virar ela aqui.
Vou botar de novo, peraí. Cadê? Entrou? Só põe em modo de apresentação. Isso. Entrou? Entrou. Pronto. Então, além disso, a escala nos interessa pessoalmente porque, por nossa alma, pertencemos ao mundo espírita, para o qual voltamos ao deixar a vida corpórea, mostrando-nos o caminho a seguir a fim de chegar à perfeição e ao bem supremo. Então, nós percebemos, e é interessante a escala espírita, porque a gente percebe que existem esses dois mundos, que a gente pertence aos dois mundos. No momento, nós estamos no mundo visível, mas podemos participar do mundo invisível, porque somos espíritos. Então, pela carne, estamos no mundo visível, mas pelo espírito, estamos no mundo espiritual, ou no mundo invisível. E esses dois mundos nos mostram o caminho que temos que seguir. Nós teremos cada vez mais a percepção desse caminho a seguir, quanto mais a gente for praticando a desmaterialização. Quanto mais a gente for praticando as leis morais. No Livro dos Espíritos, né, no mesmo livro, segundo consta que os elementos que compõem foram obtidos, que eu falei antes, os elementos que compõem a escala espíritas foram obtidos através da revelação dos espíritos, mas Kardec é que monta essa escala. Esses elementos que ele recebe, através da pesquisa que ele faz, através da comunicação que ele vai fazendo com os livros, com os espíritos, a gente percebe bem isso quando a gente começa a ler a Revista Espírita. Que a Revista Espírita é o laboratório de Kardec. É lá que ele vai colocar todas as revelações que ele recebe, todas as conversas que ele tem com espíritos desencarnados, e ali a gente percebe pela conversa, pela resposta, esses diferentes níveis de espíritos. E é com essas conversas que Kardec vai montando essa escala. Então, a montagem da escala é de iniciativa de Kardec. As informações vêm dos espíritos. Há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, como eu falei antes, que é aquela escala de degradê entre o preto denso ou preto saturado ao branco saturado, né? A escala de cinzas é infinito. É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como uma barreira. Não existe uma linha, é sempre sutil, a passagem é sutil de uma para outra. Ela é suave, ela não é brusca, ela não dá saltos, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, podemos reduzi-los a 3 ordens principais. Para ficar mais fácil, para ficar entendível, Kardec vai colocar as 3 ordens principais, mas dentro dessas ordens vai fazer subdivisões que eu não vou citar agora, eu só vou citar as 3 a divisão mais simples. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros, afastados da matéria densa, são aqueles que veem e compreendem a Deus. Na segunda estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação, quer dizer, já estão preocupados em praticar o bem, o mal já não está mais junto com eles, há um resquício muito pequeno. Porém, na terceira ordem, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento, porque ainda estão bastante ligados à matéria, bastante ligados nesse mundo material.
ainda as coisas materiais têm uma importância muito grande. Os maus hábitos, as más tendências, os vícios, ainda estão impregnados nesses espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Então, essa divisão mais generalizada que Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, quem estiver interessado e pode ler, essas divisões têm subdivisões que são várias e que vai dizer que tipos de espíritos que tem, e aquilo ali é uma amostra só, porque existem muitos outros níveis de espíritos que a gente não tem nem ideia do que seja. A questão da materialização do espírito, que é uma diferença que eu vou fazer agora aqui, a questão da materialização do espírito, que Kardec chamou de aparições tangíveis, não é o ponto que a gente vai discutir. As aparições tangíveis é a aparição de um espírito que se materializa ou de objetos que são materializados. Não é isso que se trata a desmaterialização. A desmaterialização do espírito não tem nada a ver com as materializações de espíritos objetos. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A conotação é totalmente diferente. A materialização é o espírito se apresentar através do seu perispírito e você possa ver, aliás, aqueles que têm a faculdade podem ver, ou aqueles a quem os espíritos querem se apresentar. Então, você pode ver o objeto materializado e o espírito se materializando através do seu perispírito. Mas isso não tem nada a ver com desmaterialização, porque a desmaterialização ou a purificação da alma tem a ver com o quê? Com o avanço moral do espírito. Então, e nós não vamos tratar das aparições tangíveis aqui, nós vamos ver simplesmente o nível moral que tem a ver com a desmaterialização do espírito. O termo desmaterialização constou do vocabulário espírita na primeira edição do Livro dos Médiuns, e a definição remetia à leitura da escala espírita. Tal era a importância desse texto. Junto com essa expressão surgiu também o espírito desmaterializado, ou o grau de desmaterialização. É lá que vai surgir essa primeira ideia do espírito desmaterializado. Nós temos que lembrar que o espírito, nós, vamos ter sempre um corpo material. Não há espírito sem perispírito. Não há essa possibilidade. O espírito tem que sempre ter um invólucro material. O que vai ser diferente entre nós e os espíritos mais avançados é o grau de desmaterialização ou de sutilização do perispírito. É o perispírito que vai regular essa desmaterialização, esse grau de moralidade do espírito. Conforme o espírito se evolui na moralidade, mais sutil e mais desmaterializado, entre aspas, será o seu perispírito. Mais transparente será o seu perispírito, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, é nesse sentido que a gente está tratando aqui de desmaterialização. É da sutileza ou do grau de sutileza, de rarefação, entre aspas, do perispírito. Para a compreensão e entendimento desse termo, vamos passar por algumas citações dentro dos livros pertinentes à doutrina. Somente os espíritos que atingiram um grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Corporal é o corpo de carne, tá? É o corpo denso. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, e a expressão que se usa dentro da doutrina, dentro da codificação, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual, igualmente, se chega por uma imensidade de fatos minuciosos
que só uma observação atenta, prolongada, pode revelar. Você conhece-se o espírito pelo quê? Pelas suas manias, pelas suas palavras, pelas suas ideias, pelos seus pendores, pela forma como ele se revela, pela forma como o seu perispírito se apresenta, mas também, especialmente, principalmente, pelo seu vocabulário. Esse vocabulário é importantíssimo para se definir um espírito através de uma comunicação. A desmaterialização associada ao adiantamento moral. Kardec explica os aspectos do adiantamento ou a evolução espiritual são mais relevantes nessa associação. Aqui ele explica dois deles, a purificação e a libertação da influência corporal. A palavra purificação deve, naturalmente, ser entendida em dois sentidos, tanto como o efeito físico de redução de densidade do perispírito, como a superação de suas impurezas, ou melhor, imperfeições espirituais de caráter moral. Então, a purificação, como eu venho falando desde o início, a purificação da alma, ela vai se referir à densidade do perispírito, né? O perispírito mais brilhante ou menos brilhante, ou mais transparente ou menos transparente, ou mais opaco ou menos opaco. Essa é a densidade da matéria que constitui o perispírito, mas também como é que essa densidade vai se iluminando? Através da eliminação das impurezas. Essas impurezas têm a ver com o quê? Com o caráter moral do espírito. Não é impureza material, impureza da matéria, impurezas materiais, que se encontra em qualquer água que não esteja limpa ou impura. É impureza moral, é de caráter moral. E que são as impurezas? São os vícios, são as más tendências. São as impurezas que o Kardec fala aqui, no que se trata da purificação. Se uma água é purificada, ela não tem impureza. Agora, se ela não é purificada, ela é passível de ter impureza. Apesar de sua natureza etérea, o perispírito não é imaterial. Ao contrário, é uma substância ainda que sutil, que dispõe até certo ponto de algumas das propriedades da matéria, embora não possa ser submetido à investigação dos nossos meios de análise. Deixa bem claro que o perispírito é matéria. Ele é material. Ele não é imaterial. Porque se ele fosse imaterial, ele seria o espírito. Então, ele é material. Ele possui propriedades da matéria. Propriedades próprias da matéria. Só que, como aqui mesmo diz, né, ele não é passível de se colocar sob a investigação porque ele faz parte do próprio espírito. É o seu invólucro, é aquele que mantém a individualidade do espírito. Sua densidade, se assim se pode expressar, varia de acordo com o grau de depuração do espírito. Nos espíritos inferiores, é mais grosseira. Torna-se para eles a fonte de impressões mais ou menos penosas, que diminuem à medida que o espírito se purifica, ou que equivale à mesma coisa, desmaterializa-se. Então, purificar-se é a mesma coisa que desmaterializar-se. E o perispírito vai sofrer impressões externas do ambiente que vão colocar nele determinada impressão. A impressão é como se fosse uma marca, né? Forma uma impressão. E essas impressões, elas ficam, mas elas não permanecem lá eternamente. O perispírito se purifica, ele se reduz cada vez mais a sua densidade. Tira-se os seus véus, vai se clareando cada vez mais. Essa ideia de purificação da alma, a gente pode
se lembrar de quem? De um dos maiores filósofos pré-socráticos que existiu, que foi Pitágoras, né, da escola pitagórica. E os pitagóricos acreditavam na reencarnação. A gente sabe disso, viu isso no primeiro ano. Quem não viu, vai ver. Acredito que já passaram por Pitágoras, né? Ele acreditava na reencarnação da alma ou na transmigração dos corpos. Pitágoras, os pitagóricos acreditavam nisso. A doutrina da seita era baseada numa purificação da alma por meio da vida corpórea, pois essa era a finalidade da vida material. Quer dizer, a vida no corpo, a vida na matéria, tem a finalidade da purificação da alma. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. Nós estamos aqui encarnados para quê? Para podermos evoluir, perceber as coisas e evoluir, atualizar potências, tentar praticar as leis morais através da purificação da alma, até que a alma atingisse o estado de purificação total e alcance da vida eterna. Essa purificação somente seria alcançada por meio do acesso ao conhecimento e à sabedoria. Na filosofia espírita, o que Jesus fala? Amai-vos e instruí-vos. Então, é através do amor ao próximo e através do conhecimento que a gente exercita a purificação da alma. Pitágoras traz bem isso aí, porque ele tem todo um processo lá com os seus discípulos sobre como fazer a purificação da alma. Através do quê? Através de uma série de requisitos que ele coloca lá. O exercício físico é um deles, o controle da alimentação é outro, a música é outro. A filosofia pitagórica influenciou vários outros filósofos, matemáticos e cientistas posteriores a ele. Somente a Grécia, vimos em Platão. Platão vem depois de Pitágoras, e Platão retoma ou vai trazer a reencarnação realmente como uma coisa que realmente acontece, e a gente viu naquela outra reflexão que eu fiz no mito de Er, onde Platão coloca todo o processo da reencarnação, como é que ele se sucede, como que ela acontece, na escolha de provas, aquelas todas que eu disse naquela aula, e a busca pelo conhecimento racional superior era uma maneira de aproximar a alma dos elementos divinos. Quer dizer, a busca do conhecimento racional, do conhecimento pela lógica, do conhecimento fundamentado, do conhecimento argumentado, e não do conhecimento pela fantasia, pela ilusão, pela mitologia. Então, Pitágoras vai colocar o conhecimento como da fonte principal para a purificação da alma. E para nós também é na doutrina espírita. Que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. O saber de cada espírito é proporcional à sua depuração. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos de ideias e preconceitos terrenos. Quer dizer, já abandonaram todas as tendências inferiores, as tendências negativas, todos os preconceitos, todas as ideias erradas. Isso é o que se chama de desmaterialização. Se livrar de todos esses perrengues que nós ainda temos na sociedade de hoje e dentro de nós. Porque nós trouxemos na nossa evolução, em várias das nossas encarnações, todos esses hábitos que temos que nos livrarmos deles. E muitos deles são tão sutis que a gente não percebe. Por isso que é necessário fazer o quê? Aquele que conhece a ti mesmo. Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insiste na diversidade da situação que resulta para eles a sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põe sobre as vistas. Kardec vai trazer inúmeros exemplos dentro dos livros da codificação, principalmente no Céu e Inferno e na Revista Espírita,
Platão e Sócrates, por isso que são considerados também os precursores do Espiritismo, por trazerem todos esses princípios que a doutrina tomou deles e prega e coloca e trata como os seus principais pilares. Um deles é a reencarnação, é a desmaterialização da alma, é a imortalidade da alma, é a vida pré-existente, são os vários mundos que existem, várias moradas que existem na casa do Pai, e uma série de outras coisas que foi trazida por Platão e por Sócrates, mas também por outros filósofos antes deles. E aí, em Pitágoras, o Pitágoras vai trazer a imortalidade da alma, e a filosofia espírita vai confirmar a imortalidade da alma. Pitágoras traz a metempsicose, transmigração da alma, o que não é válido na doutrina espírita, porque o espírito não retrograda. Não há possibilidade de um espírito no nosso estágio reencarnar no animal, isso é impossível, seria um retrocesso, e o perispírito não retrocede, não retrograda, simplesmente por causa da lei do progresso. O progresso impulsiona o espírito para frente, maneira de se dizer, né? Não há como voltar para trás, porque toda reencarnação ou toda encarnação ela é positiva, ela está sempre caminhando para frente. O espírito está sempre atualizando potência, está sempre se refinando, tornando cada vez melhor. A reencarnação como purificação da alma, como novas tentativas. No Espiritismo, a gente tem como evolução e aprimoramento de espírito a justiça divina. A justiça divina é um instrumento ou da reencarnação, ou a reencarnação é um instrumento da justiça divina. Pitágoras vai trazer essa purificação da alma através da harmonia pela música, pelos rituais. Na filosofia espírita, a gente vai trazer a prática das leis morais pela purificação da alma. A alma se purifica quanto mais nós nos adequamos às leis morais. Pitágoras traz que a saúde do corpo pela prática de esportes, né? Nós também, a saúde do corpo é feita pela prática de esporte, pela prática da pura alimentação, como dizia Pitágoras, por aquilo que nós comemos, por aquilo que nós ingerimos. A filosofia vai trazer também isso, mas o mais importante é o espírito, que seria o conhecimento, o sentimento, através da purificação da alma, através da prática moral. Praticando tudo isso, segundo Pitágoras, você escapa da roda do vir a ser, quer dizer, você escapa das reencarnações, né, da paligenesia. E o mesmo acontece na filosofia espírita. Não há mais necessidade de reencarnação, como foi dito lá atrás. Quando o espírito chega a um ponto de pureza, ele não precisa reencarnar mais. Não há mais essa obrigatoriedade de reencarnar. Aí, segundo o Herculano Pires, né, no livro Introdução à Filosofia Espírita, as relações sociais o levam à expansão e atualização de suas potencialidades morais. Levam quem? Levam o espírito. Nós nos atualizamos, nós nos purificamos através do quê? Das nossas relações sociais, na nossa relação com o outro. Se ficarmos sozinhos, isolados, nós não temos como fazer essa purificação, porque não há influência ou não há um gatilho que nos impulsione a isso. O ser social atinge pouco a pouco a sua plenitude moral. Faz um pouco e ele se liberta da roda palingenésica dos renascimentos, tornando-se um ser espiritual. Conforme a gente vai se purificando, se deixando o nosso perispírito menos denso, nós vamos nos afastando da reencarnação ou da palingenesia. E aí acontece lá na 540 do Livro dos Espíritos, que é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, pois ele mesmo começou do átomo, admirável a lei da harmonia. Então, tudo isso se encaixa dentro de uma harmonia
toda essa purificação da alma, essa desmaterialização, está dentro dessa harmonia e ela se inicia desde de quando somos criados até, como diz o Herculano, até as transcendentais cogitações, que nós não sabemos aonde vamos parar, só sabemos que um dia chegaremos a ser espíritos puros. O segundo sentido da purificação vai junto com a gradual superação das influências corporais ou materiais, como descrito na continuação da definição de espírito, né? Nós temos influências corporais, influências de fora, influências que vêm da matéria, influências que vêm do ambiente exterior. Devemos dizer que essas impressões só existem para espíritos de uma ordem muito inferior. Estão de tal forma sob a influência da matéria que alguns deles acreditam que são ainda deste mundo. Quando estamos encarnados, a gente tem influenciação exterior. Quando desencarnamos, se essa influenciação exterior, se essa ligação com a matéria era muito forte, ela ainda continua no mundo espiritual. Porque aquele espírito que é muito apegado à matéria, que não se desmaterializou, ele continua sendo o mesmo no mundo espiritual. Ele continua precisando, percebendo, sentindo que ainda tem todas essas influências. Mas isso é uma questão de nível moral, de nível de evolução. A situação é muito diferente para os espíritos desmaterializados. Todas essas causas de ansiedade não mais existem para eles, que se rejubilam-se por se encontrarem isentos das necessidades da vida. O infinito bem-estar os penetra, pois têm os sentimentos de sua libertação. Então, aqueles que não mais estão ligados às coisas materiais, que não têm mais os seus maus hábitos, as suas más tendências, o seu apego a esse ou aquele vício, esses já não têm, quando desencarnam, a ansiedade dessas coisas, ou a vontade de ainda sentir essas coisas, que por um vício do cigarro ou da bebida, que é o mais fácil da gente entender, quem se desmaterializou e quem se desvinculou de todas essas mazelas da carne, quando passa do mundo para o mundo espiritual, tem já um infinito bem-estar quando penetra nesse mundo. Há que se esclarecer aqui um ponto filosófico, o dualismo. Por que tem que falar nisso? Porque nós temos que lembrar que nós somos o quê? Espírito e matéria. Né? O espírito que possui um corpo, que se utiliza de um corpo para se manifestar. Então, se nós temos um corpo, nós temos influência na matéria ou influência externa. E também somos espíritos. O espírito sente a influência da matéria, dependendo do seu grau de evolução, para uns mais, para outros menos. A doutrina espírita é dualista, ela não é monista. Né? Existe o que é espírito e matéria. Para os materialistas, só existe a matéria. Então, é monista no caso da matéria, porque o espírito para eles não existe. Não conta, está fora da equação. Não existe a metafísica. A doutrina é dualista, ou seja, a tese metafísica que existe duas substâncias, matéria e espírito, termos e ideias trazidas pelos gregos antigos, já lá de Platão ou para trás. A metafísica, campo da filosofia, que se refere a tudo aquilo que se afasta dos sentidos, se afasta da matéria para apreensão, ou seja, que se afasta da ciência positiva. A metafísica se afasta de tudo que é material, se afasta de tudo que é ciência, para entrar no campo da abstração, no campo de tudo que é abstrato. O que é abstrato? O espírito é abstrato, Deus é abstrato, a beleza é abstrata, a bondade é abstrata, a justiça é abstrata. Tudo isso faz parte da metafísica, do campo da metafísica. Então, quando a gente começa a se ligar à metafísica e vivenciar a justiça divina, a bondade divina, nós estamos nos afastando da matéria e estamos começando a viver a vida do espírito. E aí a gente se desmaterializa.
Ao dualismo se opõem as concepções monistas, como eu já falei, né, que somente uma substância. Porém, nós podemos ser monistas materialistas ou monistas espiritualistas. Como existia um filósofo, que vocês vão aprender no primeiro ano, mais para o fim do ano, que é o Berkeley, e para ele a matéria não existe, né? Só existe a substância espiritual. Mas isso vai ficar lá para frente no primeiro ano. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, para a filosofia espírita, o que é que existe na realidade existencial? Existe Deus, Espírito e matéria. A partir da criação, pela vontade, pelo amor e pela necessidade de que Deus tem, e essa necessidade não é dependência, essa necessidade é uma necessidade de mostrar o seu amor, né, de querer participar e dividir o seu amor, é que Deus cria. Então, existe Deus, Espírito e matéria. Pelo seu amor, Deus une o espírito à matéria e aí surge toda a realidade, todo o universo. O dualismo proposto pelo espiritismo pode ser visto em uma relação de semelhança com a proposta cartesiana, e a gente sabe que isso foi tirado na doutrina espírita, ela vai se basear em Descartes. Descartes vai ter as três substâncias, Deus, Espírito e matéria, da onde tudo surge. Diferentemente de Descartes, onde esse pensamento surge em suas cogitações racionais, isto é, raciocínios envolvendo somente a mente, Kardec chega através da constatação empírica da sobrevivência da alma à morte corporal. Kardec vai, através do quê? Das mesas girantes de todo aquele início do espiritismo, ele vai entender que existe a sobrevivência da alma à morte do corpo. O corpo seria a matéria, a alma é o espírito. A união dos dois, nós temos o homem, né? O ser vivente, o ser existente, o ente. Mas o espírito, ou o ser que habita esse corpo, ele é imortal, ele sobrevive ao corpo. E aí Kardec, para completar essa ideia de matéria e espírito, porque somos matérias e somos espíritos, e a matéria e o espírito sem a matéria não se manifesta, ele necessita da matéria para se manifestar, e essa matéria ela vai se depurando cada vez mais, vai se desmaterializando para ir seguindo o seu caminho teleológico, que é a perfectibilidade. Quanto mais ela se adequa às leis morais, mais próximo de Deus ele fica, mais próximo da verdade fica. E aí, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai dar uma ideia da dimensão moral da desmaterialização do espírito, né? O processo está ligado à purificação do espírito, que deve entender-se primeiro no sentido do seu despojamento das suas imperfeições e defeitos morais, que é o que a gente vem falando até agora. Essa desmaterialização, ela é ligada às imperfeições ou defeitos morais, no sentido de sua emancipação das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra. Segundo essa leitura, a desmaterialização, no sentido moral, envolve tanto o reconhecimento e a conquista prática de uma escala de valores superiores. Conquista prática, quer dizer, é na prática, é na ação, é nos nossos atos, nas nossas intenções, que nós vamos conquistando os valores superiores, como aqueles paradigmaticamente propostos por Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, como também a libertação de ideias, preconceitos tipicamente condicionados, porém não determinados. Por quê? Porque nós somos e temos a chance, através do nosso esforço, através das reencarnações, de nos libertarmos dessas ideias condicionadas,
desses hábitos condicionados não bons, hábitos ruins. Por isso que não é determinado. Nada é determinado. A única coisa que existe entre aspas, na determinação é que saímos de Deus e temos que voltar para Deus. O que vem entre um e outro é a escolha de cada um. Pela vida do espírito encarnado. É uma explicação filosófica considerando o homem como espírito, um ser moral e intelectual. Dos espíritos que ainda não estão completamente desmaterializados, a moralidade nem sempre guarda relação com a ciência. Os conhecimentos que exibem, frequentemente com ostentação, não são um sinal inconfundível de sua superioridade. A inalterável pureza de seus sentimentos morais é, enquanto isso, a verdadeira pedra de toque. Quer dizer, uma pessoa que é muito inteligente, que sabe bastante, que tem uma inteligência superior, não é considerado ou não pode-se dizer que ela tem uma moralidade superior também. Porque a moralidade não tem nada a ver com a ciência. O homem, quando se encontra completamente desmaterializado por sua virtude, quando elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Essa é uma das vantagens da desmaterialização. Regra geral, o espírito é tanto menos perfeito quanto menos desprendido da matéria. Logo, todas as vezes em que reconhecemos nele a persistência de ideias falsas que o preocuparam durante a sua vida, quer pertençam à ordem física ou à ordem moral, temos um sinal infalível de que ele não está completamente desmaterializado. Por isso que a gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que usar a razão, tem que usar o bom senso, o crivo da razão, como Kardec usou, para que a gente possa perceber em nós mesmos as ideias falsas, para que a gente possa fazer um exame de consciência, conhecer a nós mesmos e ir nos livrando de ideias falsas, de preconceitos ou pré-conceitos. Esse desprendimento das ideias da matéria não deve ser, porém, entendido como ideias da matéria enquanto substância propriamente dita, que eu já falei lá atrás, pois que ela é neutra quanto aos referidos valores morais e ideais. A matéria em si, a matéria como substância, ela é neutra, certo? Ela não é nenhuma coisa nem outra, ela é neutra. Essa, como eu falei lá atrás, essa não é a ideia de desmaterialização. A desmaterialização, repetindo, ela tem a ver com o quê? Com valores morais. É sim o desprendimento de ideias e valores que sejam típicos da vida corporal e que não tenham, portanto, senão uma importância relativa ao estado de encarnação, limitado, passageiro e secundário, perante a vida do espírito, que é a longo prazo, que é imortal. Então, os valores terrenos, esses que são passageiros, que são limitados, que são secundários, é esses valores que a gente tem que trabalhar, para que a gente saia dessa falsa imaginação ou falsa ideia que a gente tem da vida. Não podemos, portanto, nem aqui, nem em outras passagens, que Kardec faz alusão ao desprendimento da matéria, pensar que a matéria, enquanto tal, seja a fonte ou, de algum modo, esteja ligado ao aspecto moral negativo ou inferior do homem. A matéria densa, o corpo, não é a fonte da moralidade. A moral está no espírito, não é? Aquela ideia, portanto, que a gente fala que a carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda não se fortaleceu no caminho correto. Dizendo de outra forma, o espiritismo não referendo à tese de que a matéria, ou mais geralmente o aspecto corporal do homem, possa ser responsabilidade por seus traços negativos de caráter, por sua inferioridade moral. A dimensão corporal da desmaterialização do espírito, sensações dos espíritos,
publicado na Revista Espírita de dezembro de 1858, no capítulo do Livro dos Espíritos está intitulado Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Quando eu trouxe esse parágrafo, é para que a gente for ler a Revista Espírita desse ano, e aí vai entender que toda a fraqueza, entre aspas, ou toda a impureza está no espírito e não na carne, não na matéria densa. O que tem que ser purificado, ou o que tem que ser educado, ou o que tem que ser aprimorado, ou o que tem que ser refinado, como dizia o Herculano, é o espírito e não a carne. O espírito é que tem que passar por, entre aspas, como está aí no texto, de desmaterialização. É o espírito que tem que se livrar das mazelas da carne, porque essas mazelas não estão na carne, mas sim no espírito. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos mais elevados, cuja envoltória etérea não encontra analogia neste mundo. A gente não tem ideia de como seja um perispírito de um espírito puro, certo? No estado de espírito puro, todas as impressões da matéria, quer dizer, todas as influências externas, não fazem diferença nenhuma para os espíritos puros. Eles não têm mais esse problema, eles não sentem mais isso. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhe sucedia quando vivos. Os espíritos que ainda não se desmaterializaram, que estão na erraticidade, eles percebem sons, odores, tudo que tem isso, mas não é não percebe através do órgãos dos sentidos, mas de uma maneira generalizada. Não veem com olhos da parte física, do corpo físico, mas de uma outra forma, uma outra maneira de perceber. Não se comunicam por palavras, mas se comunicam por pensamento. Mas estão ainda muito presos na matéria porque ainda não se desligaram dela. Porque enquanto viviam na carne, estavam muito materializados e davam importância às coisas mais vãs da matéria, aquilo que é realmente transitório, aquilo que não tem valor moral. E para terminar, o adiantamento espiritual, no sentido amplo, se faz acompanhar com uma gradual desmaterialização do perispírito. O perispírito vai se sutilizando, vai se tornando mais brilhante, mais claro, mais límpido, mais sutil, menos denso, cada vez menos denso. E como esta é a parte integrante do que foi caracterizado como espírito, espírito com E maiúsculo, dada a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, aquele que já atinge, que passa para o uso da razão e da moral, poderíamos dizer que à medida que o espírito progride, ele se desmaterializa também nesse sentido corporal, no sentido de a matéria. Quando a gente reencarna, a próxima reencarnação que tivermos, o corpo material será melhor também. Agora, esse melhor vai variar de acordo com a moral do espírito. Mas toda vez que reencarnamos sempre num corpo mais avançado, mais atualizado. A matéria acompanha o espírito. O corpo material tem que acompanhar o nível intelectual e moral do espírito. É justamente essa interligação entre progressão espiritual e desmaterialização que Kardec constata em seus estudos e apresenta em variados contextos em que seja relevante considerar o papel do perispírito. Na passagem que acabamos de transcrever, um desses aspectos é destacado, a capacidade que os espíritos têm de penetrar nossos pensamentos, independente da linguagem ou de outros sinais exteriores. É o que eu falei. Eles conseguem, e isso não são todos, é óbvio, depende do nível de evolução de cada um, mas
se comunica pelo pensamento e penetram os nossos pensamentos. Eles conseguem porque eles se comunicam pelo pensamento, não pela palavra. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para a vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha eterna. Essa pergunta do Livro dos Espíritos dá uma ideia muito boa de que nós, no nível que nós estamos, nós não conseguimos ver o espírito. Então, para que a gente possa ter uma ideia, que eu acho que é tão vaga, os espíritos, na revelação, eles vão dizer para nós que o espírito pode ser considerado uma chama, uma centelha eterna. Mas se a gente for pensar, o que é uma centelha etérea? Alguém tem uma ideia do que seja uma centelha etérea? Alguém consegue formar na mente uma imagem de centelha etérea? Mas entre eles, entre os espíritos puros, cada um deles tem uma forma, cada um deles tem uma aparência, cada um deles tem a sua individualidade. Então, conforme a gente vai se desmaterializando, vai se tornando cada vez mais puro, nós vamos percebendo outros espíritos no mesmo nível que nosso de pureza, e vamos entendendo, e vamos vendo, e vamos compreendendo toda essa beleza que é a desmaterialização do espírito. E assim a gente termina a exposição de hoje. Oi, Miriam. Tenho duas perguntas, Miriam. Fala, Está Leida. escutando? Estou escutando, estou escutando. Duas perguntas. Como o perispírito vai desmaterializando, algumas palestras, alguns estudos, diz que a memória fica no perispírito. Como fica o perispírito? Como fica a memória se o perispírito vai desmaterializando? E outra, o perispírito vai desmaterializando. Toda vez que o espírito quer reencarnar, ele pode reencarnar em qualquer mundo, com esse mesmo perispírito, ou o mundo mais elevado, ou o mundo inferior. Ele usa esse perispírito que já está quase desmaterializado. Leida, Entendeu? a memória não está no perispírito, a memória está no espírito. Tá? A memória não está no perispírito. A memória está no espírito, porque o espírito é imortal. O invólucro, que é o perispírito, ele se modifica de acordo com a moralidade do espírito. Então, ele se purifica, ele vai se tornando cada vez mais sutil, mais brilhante, mais transparente, para a gente entender. Tá? Esse vocabulário é para tentar entender como é que o perispírito se purifica ou se desmaterializa. Ele vai se tornando cada vez mais sutil, vai limpando o perispírito. Ele é denso, ele é opaco, ele é impuro, sujo. Isso são vocabulários para a gente entender. Tá? Conforme o espírito vai se adequando às leis morais, vai vivenciando essas leis morais com maior intensidade, vai deixando os seus vícios, vai deixando os maus hábitos, vai se tornando cada vez mais sincero consigo mesmo, vai se conhecendo cada vez melhor, ele vai se adequando às leis morais e vai se afastando dos vícios, dos preconceitos da matéria, da vida cotidiana. Então, nesse afastar, ele vai se purificando, vai se desmaterializando. Mas ele consegue fazer isso porque a memória está no espírito. O espírito é imortal, ele carrega a memória com ele. O perispírito que ele tem é de acordo com o mundo que ele vai habitar. Cada um habita no mundo que tem que habitar, exceto os espíritos puros. Esses espíritos puros podem ir para o mundo que eles quiserem
E em missão, eles podem reencarnar num mundo como o nosso, como Jesus assim o fez. Tá? Então, eles tomam... Entendi. Oi? Então, legal. Tá? Então, ele vai fazer... O perispírito dele vai ser formado, entre aspas, tomado pelo fluido cósmico que pertencente ao mundo ao qual ele vai habitar, que diferencia de mundo para mundo. Tá? O fluido cósmico, cada mundo tem uma atmosfera, tem uma densidade do fluido ali. E nosso perispírito, por exemplo, é formado do fluido cósmico do planeta Terra. Tá? Não é do planeta Marte, nem de qualquer outro planeta, é do planeta Terra. Deu para entender? Ok, obrigada. Ótimo, ótimo, deu para entender. Obrigadão, Miriam. Um abraço, obrigada mesmo. Outro. Valeu, boa noite. Muito bom. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Alguém mais? Não, tá bom, dormir. Podemos encerrar, então. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? A gente encerra. Muito bom, Miriam. Esclareceu um monte de dúvida aí de várias pessoas, com certeza. Eu acho que é um tema, né, que o pessoal traz muito pouco. E é um tema assim que, né, essa desmaterialização aí é terrível. Então, eu acho que do jeito que você trouxe, né, foi muito bom. É um assunto que todo mundo já conhece, né? Mas, de vez em quando, surge algumas dúvidas. Conhece mais ou menos, né? Mas eu acho que é muito Tem importante as dúvidas sempre. entender quanto é importante a gente estudar, a gente ler, que é só assim mesmo que a gente consegue, né, aprender alguma coisa mesmo, né? Para que no dia a dia, nas experiências que a gente passa, a gente consiga aplicar essa leitura toda que a gente faz, esse estudo todo que a gente faz, né? E agir de uma forma diferente. É muito bom, é bem esclarecedor mesmo esse tema. Porque a desmaterialização é moral, né?